Seja bem-vindo a mais uma temporada do programa Bíblia Aberta. Neste programa, queremos abrir consigo a palavra de Deus para retirar dela todos os ensinos necessários para a nossa vida, para o crescimento espiritual de cada um de nós. Muito obrigado por estar deste lado. É muito bom sentir que temos a sua companhia. Nesta temporada, iremos estudar o tema o amor e a justiça de Deus. Um tema profundo e um tema que nos mostra e nos ensina o grande caráter de Deus. O programa Bíblia Aberta está disponível em várias plataformas, seja na internet, através da YouTube do Novo Tempo Portugal, através da MEL, no canal 186, ou também através da rádio RCS em 91.2 da Grande Lisboa. Começamos esta nova temporada com um episódio intitulado Deus ama livremente. Vamos falar e aprofundar o grande e inesgotável amor de Deus. Na palavra de Deus, em 1 João capítulo 4, verso 8, lemos o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Que pensamento magnífico! Existe uma diferença entre dois verbos que, embora semelhantes, são diferentes. O verbo ter e o verbo ser. Ter diz respeito àquilo que eu tenho, àquilo que eu possuo, àquilo que eu adquiro, enquanto o verbo ser diz respeito à minha essência, ao meu caráter. E neste pensamento bíblico, o apóstolo João diz que Deus é amor. Ou seja, mais do que ter amor, é a sua essência, o seu caráter é ser amor. E isto contraria alguns que dizem que Deus é um Deus arbitrário, vingativo e mau, mas realça o caráter amoroso de um pai que ama o seu povo. Para nos ajudar a compreender esta temática tão importante, iremos ter connosco 3 colegas. 2 deles serão residentes, é o painel residente. Temos a pastora Otelinda. Bem-vinda, pastora. Bom dia, Paulo. Muito bem. Sim. Teóloga e estudante destes temas bíblicos e ensinadora da Palavra de Deus. Temos também Pedro Esteves, teólogo e também amante e apaixonado por estes temas bíblicos. Bem-vindo, Olá, Pedro. Paulo, é um prazer estar cá de novo. E depois temos um colega, o Dr. Paulo Sérgio Macedo, que é formado em Ciência Política, Área da Comunicação e Direitos Humanos, que estará connosco em 2 episódios. Muito bem. Paulo, muito bem-vindo. Obrigado. Prazer também estar aqui. Muito bem. E será um prazer podermos partilhar e debater este tema tão importante do amor de Deus, o amor e a justiça de Deus. Para começarmos este tema, que é um tema vasto, mas sobretudo um tema importante para compreendermos o caráter de Deus, eu gostaria de começar pelo Pedro, talvez aqui fazer já uma pergunta, e partindo do pano de fundo do encontro que Jesus teve com o apóstolo Pedro, em João capítulo 21, em que Jesus diz a Pedro, ou pergunta a Pedro se o ama 3 vezes. Pedro, achas que podemos dizer que este momento pode ser interpretado como um modelo de restauração espiritual de alguém que caiu, de alguém que se foi enredado pelo pecado? É, de facto, como dizes, há um modelo este texto. Saudar a todos, antes de começar, a dizer que é um prazer realmente estarmos aqui juntos e com a Bíblia aberta diante de nós, seja física ou digitalmente, ou na nossa mente, onde a palavra de Deus também ecoa, não é? Onde também está registada, não é? Onde Deus quer mesmo que ela esteja registada é aí. E é verdade que esta história, Jesus tem um encontro com o seu discípulo Pedro, e é um encontro que, de facto, diz muito a vários níveis sobre quem Deus é, claro, aqui manifestado na pessoa de Jesus, mas é uma evidência que este texto nos fala sobre a forma como Deus olha para aquele que precisa de ser restaurado, ou mesmo para aquele que falha, e ao mesmo tempo também é uma espécie de modelo sobre como é que alguém se pode deixar guiar nesse processo de ser restaurado. Há aqui uma curiosidade que se calhar vocês não sabem, é que na última temporada deste programa e no último episódio falámos precisamente desta história e calhou-me a mim falar sobre ela. O que quer dizer que para mim parece que vou falar dela 2 vezes seguidas, não é? Para quem nos está a acompanhar na Novo Tempo, pode até nem ter visto, obviamente, esse episódio, mas na minha mente, isto é só para dizer que na minha mente há muito fresca a ideia de olhar para este texto e tentar de facto retirar dele alguns conceitos. Nós não podemos dissociar, porque acho que a narrativa do Evangelho de João e dos Evangelhos claramente apontam neste sentido, que não podemos dissociar este momento de um outro momento em que Pedro esteve diante de um questionamento. Claro que não foi Jesus que o questionou, mas a célebre história em que Pedro vai negar Jesus 3 vezes
é uma história que se conecta com esta. É a leitura que eu creio que nós podemos fazer. Porquê? Porque o apóstolo Pedro foi confrontado com um questionamento que, no fundo, também serviu como uma oportunidade de ele confessar ou não confessar a natureza dos seus pensamentos, das suas convicções, das suas alianças. Portanto, ele foi questionado sobre se não seria este também um daqueles que andava com Jesus. Se pensarmos bem, mesmo se a pergunta segue outro caminho, poderíamos dizer que a pergunta é: tu também amas Jesus? Em certo sentido, essa era a pergunta. Mesmo se a pessoa que o viu lá e que o questionou não conseguiu formulá-la assim, mas diante de Deus e diante de Pedro, o questionamento é agora, que eu vou ser apertado aqui, até que ponto o amor que eu sempre manifestei e disse que tinha, porque Pedro até dizia de forma muito segura que amava Jesus, que estava disponível para manifestar esse amor até ao fim, ele teve uma grande oportunidade de manifestar a verdade das suas convicções e também do seu amor. Eu não digo a verdade das suas emoções, porque embora nós estejamos habituados a pensar no amor mais nessa perspectiva de ser uma coisa emocional, nós sabemos que biblicamente não é exatamente isso o amor. O amor tem precisamente muito mais a ver com as decisões, o centro da vontade. Por isso tem a ver com quem nós fazemos aliança, com quem estamos comprometidos. Portanto, Pedro teve a oportunidade de manifestar com quem estava comprometido e falhou. Nesse sentido, podemos ler esta história com uma oportunidade que Jesus lhe deu de ele ser novamente confrontado. Claro que o contexto agora é muito diferente, mas há uma ideia de confrontação que não é negativa, não é agora vou-te apertar aqui, é confrontação no sentido, eu vou-te dar uma nova oportunidade de tu manifestares com quem estás comprometido. Se a tua vontade e a tua decisão é de facto viver em aliança comigo. E por isso a pergunta amas-me acaba por implicar essa lógica de compromisso. É nesse sentido, quando lemos ou comparamos estes dois momentos da história da vida de Pedro, que podemos dizer que há aqui um modelo, como dizias na pergunta, de restauração espiritual que Jesus, que é o Senhor, o Criador, que neste momento ainda estava na Terra, embora há poucos dias de elevar-se aos céus, mostra-nos como o propósito de Deus é criar a oportunidade de ser restaurado. E neste sentido, o amor de Deus para com o ser humano manifesta-se grande parte das vezes precisamente num contexto de restauração, porque nós temos tanta facilidade em nos afastarmos e em falharmos que se o amor de Deus não fosse intrinsecamente restaurador, no fundo nós estávamos constantemente condenados. Uma das histórias bíblicas mais extraordinárias para ilustrar este conceito é a célebre história do filho pródigo. Porque é uma parábola que até aqueles que nos veem nesta altura, com certeza muitos a conhecem, mas basicamente Jesus ilustrou a ideia de um filho que basicamente falha o seu compromisso com o pai e com a família e abandona a casa e o pai, vai, pede a herança e gasta tudo o que tinha. Vive dissolutamente e depois chega a um ponto em que a sua vida está uma miséria, uma desgraça. Portanto, não tem sequer comida, moral, física e espiritualmente, ele está uma desgraça. E depois ele reflete sobre a possibilidade de voltar a casa, onde ele tem consciência que poderia estar muito melhor se voltasse a estar com o pai. E ele regressa, e é interessante porque a parábola contada por Jesus o que nos diz, há dois elementos aqui importantes. Primeiro é que o pai estava à espera dele, e diz mesmo o texto que o abraça e o beija, e que depois o restaura totalmente. Porque dá ordens aos seus empregados para o vestirem totalmente, para colocarem um anel e sandálias nos pés. Quer dizer, ele é restaurado exatamente na mesma condição que tinha antes. Nós percebemos aqui nesta história que esse modelo de restauração é claro. É que a graça de Deus, ela não é apenas uma dádiva de misericórdia num sentido, pronto, és um desgraçado, vou-te permitir que voltes aqui, mas olha lá. Não, a graça de Deus é totalmente restauradora. Nós até humanamente costumamos dizer, e é uma verdade, não vou dizer que não é, que é uma verdade, que as nossas falhas, o nosso pecado, ou mesmo os nossos erros, eles têm consequências. A gente sabe isso. A gente se comete uma asneira grave, normalmente vamos ter consequências, agora ou mais tarde, humanamente falando. Mas a história do filho pródigo e a história de Pedro, que eu estou a conectá-las aqui, para mostrar que a graça de Deus
que é a grande manifestação para com o ser humano do seu amor, revela que, na verdade, não há consequências. Do ponto de vista da relação entre Deus e os homens, não há consequências para o pecado. E isto é uma coisa absolutamente radical. Não há consequências porque a graça é totalmente restauradora. É nesse sentido que não há consequências. Nós podemos ter as consequências humanas, de colher os frutos dos nossos erros, o resultado das nossas escolhas. Isso é uma dimensão. Mas na dimensão da forma como Deus nos olha e nos restaura, não há consequências. Ou seja, Deus não vai aparecer daqui a um tempo a dizer: viste, eu bem te avisei, olha, agora toma lá. Deus não tem um conceito de olha, bem feita. Esse é um conceito humano. E Jesus também conhece o coração, porque no início Jesus disse que ele iria negar 3 vezes, quando Pedro, pomposo, disse que eu vou contigo até à morte e Jesus vais-me negar, mas agora no versículo 18 ele diz: quando eras mais moço te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho estenderás as mãos e eu te cingirá. Isto mostrando a morte com que ele ia morrer. Portanto, Jesus sabia que Pedro realmente o amava agora com amor mais maduro. Capaz de ir até às últimas consequências. Por isso é que esta história, para fechar, é a ideia de que há aqui um modelo de como é que Deus lida com a pessoa que cai e que falha, e a forma como Deus lida, Ele cria ao máximo do que estiver do seu lado as condições para uma restauração total, que é uma restauração sem consequências. É aí que a nossa desgraça é equilibrada pela graça divina, é restauração completa. Por isso é que no diálogo de Jesus com Pedro não há apenas a pergunta ama-me, há depois aquele desafio vai e apacenta as minhas ovelhas, que é: eu tenho um chamado para ti, eu não desisti de ti, tu vais continuar a ter uma missão como tinhas antes. Neste sentido, nós podemos dizer que o amor de Deus para connosco também é totalmente restaurador. Portanto, não importa as falhas que eu tenha tido, mesmo que eu tenha algumas consequências, diante de Deus, eu sei e posso confiar que Ele quer e pode restaurar-me totalmente. É porque o amor de Deus não foi atingido pelo pecado. Exatamente. Foi a sua criação, foi o homem na sua relação com Deus, mas não o amor de Deus. Permanece o mesmo, porque Deus é o absoluto do amor. E é nesse sentido que a Bíblia, em Oséias 14:4, diz: eu sararei a sua perversão e voluntariamente os amarei. Portanto, Deus ama de forma voluntária, não é? Hortelinda, queres-nos explicar um pouquinho sobre esta questão do amar voluntariamente, o amar livremente? No fundo é a base de fundo do nosso programa de hoje. É muito interessante que, mais uma vez, o amor de Deus é aqui manifestado através de uma história relacional, não é? E neste caso de Oséias, nós ficamos estupefactos, não é? Com esta ousadia de Deus em pedir ao seu profeta que assuma na sua própria vida familiar, conjugal, o relacionamento que Deus tem com o seu povo, e que é um relacionamento difícil, não é? Ou seja, Oséias põe-se no lugar de Deus, é isto que Deus lhe propõe, que ele se ponha no lugar de Deus e tome sobre si os sentimentos que Deus experimenta em relação com o seu povo. Ou seja, a vida de Oséias, na sua relação conjugal, torna-se uma parábola viva, prática e real do sentir e do agir de Deus. Vemos aqui o desejo, a necessidade que Deus tem de se comunicar, de nos fazer compreender o seu amor. Portanto, podemos dizer que o casamento de Oséias sempre foi um dos pontos mais difíceis da interpretação bíblica, não é? Nós não podemos escapar ao choque moral que nos atinge quando Deus diz ao profeta de ir casar com uma mulher que é filha de prostituições, portanto, com uma mulher adulta e infiel. Ela é realmente alguém com quem não deveria ninguém querer casar. Esse era simbolismo também do povo. O povo estava nessa condição de adúlteros, de infidelidade espiritual. Mas é interessante como Deus vai usar esta experiência prática, ainda que ela seja chocante e até algo contradizente com o que Deus realmente ensinava na sua palavra. No entanto, este aspecto inédito do texto e do exemplo que realmente o Senhor dá, não deve de maneira nenhuma diminuir a poderosa mensagem que esta experiência veicula, que Deus quer que nós captemos. É que da mesma maneira que Oséias vai sucessivamente buscar uma mulher
afastada dele, e perdoá-la, uma mulher que é infiel e que evidentemente, de toda a evidência, não o ama, não o quer, mas que Oseias não desiste de a ir buscar, de a amar, de a trazer, de a cuidar, para que ela depois volte a partir. Assim é Deus. É assim Deus que ama o seu povo, busca o seu povo, que lhe é infiel. Este povo que se prostitui com os deuses cananeus e que o mete de parte. Mas Deus continua a atrair este povo a si, a perdoar-lhe e a estar pronto a recomeçar. É isto que é o amor de Deus, pronto a recomeçar. Porque, como dizia o Pedro, o amor de Deus não é atingido pelos nossos comportamentos, ele permanece inalterável. As consequências são para nós, não para o amor de Deus. E é interessante vermos que este pecado, que é o pecado do adultério, é bastante tocante, que Deus use esta imagem de uma infidelidade continuamente perdoada para mostrar a autenticidade do seu amor, na sua confrontação, portanto, com o seu povo. Como sabemos, na mentalidade hebraica, como na mentalidade cristã. Aliás, o adultério é, por excelência, o pecado imperdoável. Não é? Sabemos o que acontecia às mulheres adúlteras no Antigo Testamento. Sabemos qual era a mentalidade ainda no Novo Testamento e que acompanhou a nossa cultura judaico-cristã. Portanto, o adultério, juntamente com o homicídio, são os maiores pecados, são os pecados imperdoáveis. São vistos desta forma. Exatamente. Aliás, o adultério é uma forma de homicídio, não é? O cônjuge que trai comporta-se como se o outro não existisse. Não é? Ele é suprimido e substituído por outra pessoa. Foi isso que o povo de Israel fez a Deus. E substituiu Deus realmente por outra. Então era o pecado imperdoável. E ao perdoar este pecado, Deus está a dizer que não há pecados imperdoáveis. Ninguém desceu tão baixo, nem foi tão longe no pecado, que Deus não o possa ir buscar, não o possa trazer, não o possa salvar, se ele realmente se apropriar, portanto, da mão de Deus. Deus perdoa, Deus restaura. E diz o texto que tu leste que ele o faz voluntariamente. Portanto, Deus o faz em plena liberdade. O amor de Deus é um ato de liberdade. Deus ama livremente, não é obrigado a amar, não tem o dever de amar. O amor de Deus é um amor livre, é o ato de liberdade. Deus ama porque Ele é amor. Deus ama porque isso faz parte da natureza, como tu disseste no início. Em Deus, o amor precede todas as suas ações. Ele age sempre e tão somente por amor. Eu sararei a tua perversão, porque voluntariamente vos amo. Este voluntariamente é a palavra hebraica nadabar, que quer dizer oferta voluntária. É uma oferta que eu faço. Não é um direito que vocês têm. É uma oferta que eu faço voluntariamente. Mas eu acho que este voluntariamente, além do aspecto da liberdade, tem um outro aspecto, que é o aspecto da vontade. E o Pedro já falou um pouquinho no início da sua intervenção. Deus ama voluntariamente, generosamente, mas o amor em Deus é também um ato de vontade. Deus ama porque Ele escolhe amar. Ele decide amar. O amor de Deus não tem raiz num arrebatamento de sentimentos, numa profusão de emoções, de atração agradável, não é? Porque todas estas coisas são importantes e fazem parte do amor. Os sentimentos, as emoções, os elans, tudo isso faz parte do amor. Mas o amor não pode ter raiz nisso, não pode basear-se nisso. É um amor constante. O amor tem que ter uma raiz mais importante, que é a vontade. E o amor de Deus é também, além de um ato de liberdade, é um ato de vontade. Ele ama porque quer amar, decidiu amar. E é por isso que nós podemos confiar no seu amor, porque não é volátil, não é oscilante. Portanto, ele é permanente. Porquê? Porque ele ama, porque ele é amor, ele quer amar, ele decidiu amar, ele escolheu amar. E quando eu penso neste tipo de amor, que não é de maneira nenhuma o tipo de amor que nós chamamos amor hoje, não é? Hoje o amor é sentir, é ser arrebatado, é ter sentimentos especiais, experimentar emoções fortes. Esse é hoje o que é amor. E eu penso que
O amor, particularmente o amor conjugal, enferma muito por este conceito de amor que a sociedade nos transmite. O conceito de amor que é aqui veiculado por este amor de Deus, que é um ato de liberdade e é um ato de vontade, é o único amor que vale. E é o único amor que restaura. É o único amor que transforma. E que pode transformar a mesmo qualquer coisa que não funcione como uma relação conjugal. Pode transformá-la em qualquer coisa de positivo. Porque é um amor que realmente provoca uma mudança no outro, não é? Então, para os nossos casais de hoje, eu penso que nesta história de Oseias e de Gomer, sua mulher, e esta história do povo de Deus com Deus, não é? Há aqui um desafio aos casais, é de amarem porque decidiram amar e não porque sentiram alguma coisa. O amor é muito mais do que sentimentos. Devemos amar, decidir amar, quer os sentimentos estejam ou não presentes. Porque o amor é uma escolha. E é uma escolha que deve ser feita no início da relação e deve perdurar durante a relação para a transformar. É isso que Deus faz connosco. Será por isso que podemos dizer que o amor de Deus é um exemplo de que, quando o amor está baseado num compromisso total, ele pode tornar-se até sacrificial. Exatamente. É oblativo. É exatamente isso. Ou seja, eu estou disponível para fazer algum sacrifício, mesmo que ele momentaneamente possa trazer-me algum prejuízo, ou seja, uma coisa que eu não queria tanto ou não gostava tanto, mas há uma dimensão sacrificial. Não é que a pessoa se coloca ali para ser subjugada pela outra, é o contrário. É? Senão isto poderia ser uma pela que a pessoa, por exemplo, que é violentada, se deixe violentar. É sacrificial no sentido divino, que é ele é que se ofereceu para ser sacrifício. Esvazia-se e dá-se. Quer dizer assim, eu estou tão comprometido com isto, seria para dar um exemplo, para percebermos que não é a pessoa deixar-se violentar, é eu tinha um objetivo na minha carreira, por exemplo, mas de repente a minha esposa está doente, está a passar uma fase difícil e eu sacrificialmente ofereço-me por ela. E digo, a minha carreira não interessa agora, interessa-me cuidar daquela pessoa. Então, o amor que está comprometido é um amor que se sacrifica. Que renuncia. Renuncia. É por isso que o amor de Deus é um exemplo perfeito, porque nos ensina que o amor vem com as suas consequências. Esse ato de entrega. Um pensamento bonito, não é? Este amor de Deus que é constante, que é permanente, que não Aliás, é... se vê depois em Jesus, não é? Que renunciou a si mesmo para poder vir buscar-nos, Claro. atrair-nos, levar-nos. O sacrifício supremo. E nesta história salvar-nos. vemos aqui também que o amor de Deus é incondicional. Exatamente. Porque o povo estava numa perspectiva de infidelidade espiritual muito grande, uma apostasia muito grande. Ainda assim, Deus voluntariamente e de uma forma constante os foi buscar, não é? Para cuidar deles, para dizer eu amo-te de uma forma incondicional. Ou seja, o amor de Deus não depende de condições, Ele ama porque Ele é amor, não é? É amor. Muito bem, para introduzir agora o Paulo Sérgio, nós temos aqui 2 textos bíblicos e fazer jus também ao nosso programa que é a Bíblia Aberta. Eu vou ler aqui na Bíblia estes 2 textos. Um encontra-se, são 2 textos do apóstolo João, curiosamente. Um deles encontra-se em Apocalipse capítulo 4, no versículo 11, e o outro em João 17, 24. Eu vou ler os dois. Em Apocalipse 4, 11, lemos o seguinte: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Este é o primeiro pensamento que nós lemos. O segundo pensamento, também muito interessante, do apóstolo João, diz assim: Pai, aqueles que me deste, quer que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Paulo Sérgio, em que medida a decisão de Deus de criar e amar livremente as suas criaturas, como já aqui referimos, no fundo, tem um impacto sobre a teologia que nós acreditamos ser uma teologia da criação e da redenção? Por outras palavras, como é que nós podemos ver nestes 2 textos este profundo amor de Deus e o propósito da nossa existência como pessoas? Obrigado, Paulo. E antes de mais, quero também agradecer. Já sei que já estamos quase a meio do nosso programa, mas é a oportunidade de eu agradecer. Não é só pelo facto de me terem trazido aqui, mas por semanalmente contribuírem para que eu também possa enriquecer no estudo da Palavra de Deus. E têm sido muito esses momentos. E, portanto, a todas as equipas que têm passado por aqui ao longo deste tempo, eu quero deixar aqui a minha palavra de gratidão.
De facto, quando nós olhamos para estes textos, eu vou utilizar, à medida que vou lendo, uma versão um pouco diferente daquela que tu leste. Há Bíblias de estudo, há Bíblias que são melhores para nós explicarmos às pessoas, porque estão mais próximas da maneira como nós comunicamos uns com os outros. E a versão que eu trouxe é principalmente a versão do livro, que é muito próximo daquilo que as pessoas normalmente comunicam. Mais corrente. É mais corrente, obrigado por essa palavra. E vou partilhar, quando voltar a ler os textos mais à frente, precisamente isso. Por exemplo, Apocalipse 4:11, na minha versão diz: Tu, nosso Senhor e nosso Deus, és digno de receber glória, honra e poder, porque, e esta palavra é muito importante, criaste todas as coisas. Portanto, Deus é digno porque é criador. E depois acrescenta: é por tua vontade que elas existem. E a palavra vontade é muito importante. A Hortelinda já fez o favor de nos explicar que este ato voluntário de Deus de amar, e nós agora vamos ver 2 atos voluntários na sequência da pergunta que fizeste. O ato criador e o ato redentor, o que tem a ver com a criação e com a redenção de Deus. A criação de Deus, de facto, é um resultado de uma vontade que é livre, porque é uma decisão autónoma, sem causa. Deus decidiu criar. Nós não conseguimos compreender a profundidade deste seu ato porque não estávamos lá para ver, nem temos capacidade para a profundidade do que é a natureza de Deus. Mas compreendemos que é completamente livre porque ninguém o obrigou a isso. Em segundo lugar, é absoluto. É um ato absoluto porque não tem nenhum contraditório, nenhum contraponto, nenhuma contraforça. Deus é todo-poderoso. Não há nada que possa opor-se-lhe em poder. E em terceiro lugar, é altruísta. Porque Deus não desejou, no início da sua criação, e agora estamos a referir ao mundo, ao ser humano, Deus não decidiu ficar sozinho. E então é altruísta no sentido em que, não tendo necessidade de trazer à existência outros, decidiu trazer para se relacionar com isso. Ele era autossuficiente, não precisava do outro, mas quis o outro. Quis o outro porque se quis relacionar. E isto é um aspecto importante que nos coloca, do ponto de vista do que é um ser humano, num ponto de uma dignidade que nós não merecemos, de facto. É como a Hortelinda estava a dizer, que nós de facto não merecemos esta graça, o que nós costumamos chamar o favor imerecido. Não merecemos aquilo que Deus faz por nós, mas Ele quer se relacionar connosco. Então, sendo livre, absoluto, altruísta, é um ato de amor, sem dúvida nenhuma, porque se sente em trazer à existência, e agora vamos passar à parte existencial, cada um de nós. Não é só o mundo, nem é só a humanidade, porque essas palavras são muito etéreas, não são concretas. Não, cada um de nós veio à existência porque Deus decidiu relacionar-se connosco em particular. E isso é algo que a mim, pessoalmente, me garante que tem um Deus cujo ato supremo, para mim, foi trazer-me à existência. Para nós é difícil nós conseguirmos esta questão do que é um ato livre e principalmente altruísta. Se nós pensarmos na visão que nós temos, nós não é os que estamos aqui na mesa, é o ser humano. Nós temos uma visão que é utilitarista. Nós fazemos as coisas com um objetivo, com um fim, mesmo inconscientemente. Nós trabalhamos para ganhar a vida, nós casamos porque nos queremos completar e ser felizes, nós esforçamos-nos para ter sucesso nas mínimas coisas ou nas maiores. Estas coisas não têm, de facto, em si não têm mal nenhum, mas não são livres porque nós precisamos delas. Elas não são livres porque nós temos necessidade delas, nem são completamente altruístas porque nos trazem benefício. E aqui está uma grande diferença que nos coloca num patamar completamente de inferioridade em relação a Deus, porque Ele é Deus e nós somos humanos, mas, por outro lado, num patamar de dignidade maravilhosa, porque mesmo apesar da nossa condição de necessidade, Deus decidiu amar-nos. E, como disse o Pedro, amar-nos incondicionalmente. É por isso que o ato criador de Deus, sendo baseado na sua liberdade, que é uma liberdade de amor, nos indica que nós lhe devemos, de facto, honra, glória e louvor. Nós não somos merecedores sequer de lhe prestar essa honra, glória e louvor. Nós precisamos de um mediador para lhe prestar esta honra, glória e louvor. Não é nos nossos méritos, na nossa condição, que nós conseguimos estar aptos a poder colocar Deus no seu lugar. Deus está lá independentemente de nós. Mas porque nos criou e tem esta atitude de amor por nós, merece que nós o possamos louvar. E aqui entra o segundo texto. Eu vou voltar a ler na minha versão, se não te importas. Jesus, de facto, disse, em João 17:24, Pai, quero tê-los comigo, aqueles que me deste, para que possam ver a minha glória. Essa glória que tu me deste por me amares antes do princípio do mundo. E vamos um pouco olhar para este texto. Eu acho que vale a pena pensar um pouco nele em profundidade, procurando não demorar muito. Primeiro, nós temos aqui uma oração de um filho para um pai no interior da divindade.
é a divindade a falar consigo própria, é o Filho a falar com o Pai, é algo muito íntimo. E Jesus vai indicar a sua vontade. Jesus tem uma vontade, tem um desejo. A vontade que ele expressa ao Pai é de que aqueles que o Pai lhe deu, que aceitam, no fundo, o seu convite para estarem com ele, possam estar com ele, para conhecer a sua glória. Esta oração de Jesus tem um tom diferente do Getsemane. Quando nós pensamos na vontade de Jesus no Getsemane, ele diz, passa de mim este cálice, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Se possível, passa de mim, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Neste caso, nós vemos Jesus a ser determinante e dizer, a minha vontade, as palavras são, Pai, eu quero tê-los comigo, porque ele está com a perfeita noção que esse também é a vontade do Pai. Há uma sintonia da divindade em que a salvação do ser humano seja possível. Aquilo que nós chamamos, o plano da redenção, está em execução. E Jesus está a orar para que isso seja possível. Deus desfrutava de um pleno, de um perfeito amor como divindade antes da criação do nosso mundo. E a unidade da divindade em amor era perfeita. E infelizmente o momento da morte de Jesus foi o único momento de separação entre o Pai e o Filho. Ou seja, a redenção do ser humano, principalmente o ato sacrificial de Jesus, que se fez pecado por nós, implicou, como o Pedro estava a dizer, um sacrifício tal que até a própria perfeição da divindade colocou em risco pela separação que no momento da cruz existiu, pelo facto de Jesus ter morrido por nós. Eu não consigo pensar em nenhum ato de amor maior do que este. Aquele que criou para um relacionamento perfeito é aquele que vai ter que morrer para que o relacionamento seja restaurado. E neste ponto de vista, a criação e a redenção estão unidas. Nós somos, de facto... Podemos dizer, Paulo, que é a criação que é fundadora de tudo. É esse amor inicial de Deus que nos criou com essa qualidade e com esse objetivo e com esse destino que lhe merece depois dar-se em amor para nos recuperar. Não é? Quer dizer, é um amor que Deus tem. Nós não somos merecedores de nada, dizemos, e é verdade, não somos merecedores. Mas merecemos a Deus porque Ele nos criou como nos criou. Merecemos a Deus este enorme sacrifício. Deixa-me só terminar com uma frase que tem a ver precisamente com o dar-se, o ato voluntário. Porque se verdadeiramente o ato de criar é livre e é por amor, o ato de redimir através do sacrifício também foi. E no livro de Todas as Nações, um livro que muitas vezes é citado e que eu penso que é importante citarmos aqui nesta frase, está a seguinte citação na página 11, diz assim: foi um sacrifício voluntário. Jesus poderia ter permanecido junto ao seu Pai. Nós pensamos sempre de uma forma diferente, que é, não havia outra hipótese de haver a salvação. Nós não podemos entrar naquilo que é a natureza de Deus. Mas, de facto, Jesus podia ter permanecido junto ao seu Pai. Continua. Poderia ter retido a glória do céu e as homenagens dos anjos, mas preferiu entregar o cetro nas mãos do seu Pai e descer do trono do universo a fim de trazer luz aos que estavam em trevas e vida aos que estavam quase a perecer. Às vezes, quando nós falamos no amor de Jesus, quase que tratamos, desculpem o termo, é respeitoso, como um amigo, camarada, próximo, como se fosse alguém, e é, de facto, o nosso melhor amigo. Mas é um Deus que desceu do céu para nos salvar, e não há maior prova. Voluntariamente. Muito obrigado, este pensamento é realmente magnífico. Querido amigo, não saia do seu lugar, teremos dentro em breve uma oferta muito especial para si e para a sua família. TV Novo Tempo, o canal do sábado, o canal da esperança. Aproveito a oportunidade para falar deste magnífico manual que está à sua disposição. É um manual, eu creio, um manual de estudo da Bíblia que vai certamente ajudá-lo a compreender mais sobre o caráter de Deus e este grande amor que nós estamos a falar hoje. Fala sobre a criação, o plano da redenção, a lei de Deus, enfim, vários temas que este manual pode ajudá-lo a compreender mais profundamente. E por isso só tem que ligar para o 933 939291, repito o número 933 939291, e dizer que gostaria de receber este manual de forma gratuita. O Novo Tempo está a oferecer este manual. É um manual de grande qualidade que certamente será muito benéfico para si e para a sua família. Não hesite, 933 939291, e a nossa equipa terá todo o gosto em entregar-lhe gratuitamente este manual. Muito bem, vamos voltar à nossa partilha.
Agora, se calhar as perguntas, as respostas terão de ser um bocadinho mais curtas, vamos ter que condensar um pouquinho. Estamos muito entusiasmados por falar do amor de Deus, que é realmente um tema muito importante, mas vamos tentar condensar um pouquinho mais. Também já dissemos muito, não é? E se nós espremermos aquilo que nós dissemos aqui, temos muito, muito sumo. Mas vou agora recomeçar com o Pedro. Pedro, vamos analisar uma parábola que está restada em Mateus 22, que é chamada a parábola das bodas. E nesta parábola, será correto dizer que ilustra bem entre o equilíbrio que é o chamado e o convite universal de Deus, por um lado, e também, no fundo, a responsabilidade humana em aceitar ou rejeitar este convite? Sim, esta parábola claramente ela demonstra ou ilustra, que é isso que uma parábola faz, esse contexto ou esse equilíbrio entre o que é universal no chamado de Deus e no que é particular ou no que é individual, que é a capacidade de aceitar ou rejeitar esse chamado. Para ganhar algum tempo, eu próprio há bocado usei mais tempo, portanto agora vou situar-me bem em 4 lições que claramente podemos tirar desta parábola. Basicamente podemos resumi-la primeiro para alguém que não a conheça tão bem. Jesus contava que um homem que era senhor, que tinha uma festa do seu filho, um casamento, portanto, e que o convite é enviado a todos aqueles que era suposto poderem estar nessa festa. Eles basicamente começam a dizer que não, que têm outros afazeres e que não podem ir. Isso causa obviamente uma certa perplexidade, essa rejeição, e então ele no fundo envia um convite que agora vai a pessoas que não era tão esperado que fossem convidadas, digamos assim, mas que aceitam o convite para vir e participar da festa. Claro que há mais algumas dinâmicas, mas essencialmente percebemos que há aqui uma lógica entre o convite que é feito, uma rejeição e depois um convite que é alargado. Podemos dizer que estas são as etapas. E eu queria fazer agora uma ligação entre cada uma destas etapas e a sua interpretação no contexto global de o amor de Deus no plano da salvação. Nós temos uma primeira etapa que diríamos, como tu designaste, um chamado universal da parte de Deus. O versículo 2 do texto diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que fez uma festa de boda para o seu filho. Portanto, há aqui uma ideia de que há uma festa e de que, obviamente, há um convite que vai ser feito. Nós podemos conectar isto, no sentido agora, claro, como ilustração do amor e do plano de Deus, ao que o apóstolo Paulo escreveu 1 Timóteo 2,4, que diz o seguinte: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Portanto, no contexto do convite que Deus faz, ele é totalmente inclusivo, ele é totalmente generoso. Só que depois vem um segundo elemento na parábola e na história da salvação. No caso da parábola, o versículo 3 tem esta expressão, mas não quiseram vir. Portanto, é uma declaração clara de que houve uma recusa em aceitar o convite. Portanto, isto obviamente coloca-nos diante desta ideia de liberdade, que é uma liberdade fundamental. O Paulo há bocado explorava de maneira muito interessante a ideia de que Deus foi livre para criar, e a liberdade de Deus para criar é totalmente paralela à liberdade com que Ele nos criou a nós. Portanto, há realmente um equilíbrio. Aliás, Deus dotou, no fundo, o ser humano desse equilíbrio. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 12, nós temos assim a declaração: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só que depois diz assim, a saber, os que creem no seu nome. O que quer dizer que crer no seu nome é a condição que equilibra o facto de que alguém foi tornado filho de Deus. Isto remete-nos para uma velha questão, aliás, assim no mundo cristão, que é se somos todos filhos de Deus. E a resposta clássica nós sabemos qual é, mas podemos reproduzi-la porque algumas pessoas podem não ter essa consciência. Este texto mostra claro, não, nem todos são filhos de Deus. São todos criaturas. Todos somos criaturas de Deus, todos somos alvo do amor de Deus. E feitos à imagem. Mas nem todos somos adotados porque nós podemos escolher não o ser. Nesse sentido o texto diz claramente. E depois temos a terceira etapa da parábola e da história da salvação, que são as consequências da rejeição. Uma rejeição em não ir à festa implica que eu não vou beneficiar daquilo que a festa me traz. O banquete, todas as maravilhas, as delícias que lá há. Claro, o texto, a história no versículo 5 diz que foram-se um para o seu campo, outro para o seu negócio, e portanto isto remete-nos para Hebreus no capítulo 10, que nos diz: se continuarmos a pecar deliberadamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade,
já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma expectação de juízo. Então, é claro, a escolha acaba por ter uma consequência. Mas aí também se vê o grande amor de Deus, porque ao dotar-nos dessa liberdade de escolha, também quer que o nosso amor seja livre. E aqui o amor de Deus também é verificado neste ponto da liberdade de escolha. É claro que Deus não obriga e Deus não força a entrada desta festa, embora nós sabemos que muitos deles foram trazidos à festa, mas é aqui esta liberdade que é uma responsabilidade E até pessoal. aí o amor de Deus se manifesta dando precisamente a capacidade a cada um de fazer a sua escolha. Muito bem. Ainda falando nesta parábola, Urtelinda, agora para ti, há um homem nesta parábola, dentro desta parábola, que não tem o traje nupcial e é expulso da festa. O que sugere que aceitar o convite não é por si só o suficiente, é preciso fazer uma preparação específica. Queres falar-nos um pouquinho sobre isso em poucos minutos? Como alguém disse, Deus salva não importa quem. O convite é para todos. Mas não importa como. Não há condições para que Deus nos salve, mas há condições para que possamos aceitar e desfrutar plenamente essa salvação. O amor de Deus não é apenas um sentimento tolerante, gentil e acolhedor. É isso também. Mas o amor de Deus é dinâmico, é uma força que faz viver, é relacional e é preciso ser acolhido. É preciso que o homem se deixe amar. O Pedro falava aqui de um texto bíblico que traduz muito bem esta questão do homem que não estava preparado, não é? Diz que a todos quanto receberam Cristo como seu Senhor e Salvador, deu-lhes um poder. O amor de Deus é um poder. Para quê? Para se tornarem seus filhos. E o que é ser filhos de Deus? É participar da sua natureza, não é? Nós somos gerados, fomos criados e depois em Cristo somos gerados, somos convidados a participar da natureza de Deus, a ter de alguma maneira, se assim podemos dizer, o seu caráter de amor também. Ou seja, o amor de Deus tem um potencial de salvar e de transformar de maneira total e radical. Deus não se fica pela parte, não é? Deus vai realizar o todo. E aquele que experimenta este amor de Deus plenamente faz a experiência de um poder transformador. Todo aquele que se entregou em amor a Deus não vai continuar a ser o mesmo. Ele vai passar por uma verdadeira transformação. A sua percepção, a sua sensibilidade, o seu raciocínio, os seus valores, os gostos, os desejos, deixam de ser realmente os mesmos. Ele torna-se, como diz a Bíblia noutros textos, uma nova criatura. E é esta novidade de comportamento que se vê fora, que representa realmente esse vestido, essa veste nupcial, não é senão a parte visível desta transformação interior que o amor de Deus proporcionou. No livro de Apocalipse, no capítulo 19, falando desta boda, do encontro entre Cristo e a sua igreja, diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glórias, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são o quê? São a justiça dos santos. Ou seja, é um caráter totalmente transformado pelo poder de Deus, que é o seu amor dentro de uma relação de entrega. No fundo é o trabalho de Deus e no nosso. Esse é um trabalho que Deus faz em nós. Na cruz, Jesus trabalhou por nós, não é? Na nossa caminhada com Ele, Ele trabalha em nós. Não podemos esquecer que Jesus morreu para nos livrar da condenação do pecado. Mas oferece-nos o seu poder. Ele disse: é-me dado todo o poder para transformar a nossa vida, para nos curar do pecar. Mas eu não quero que ninguém fique desanimado pensando: mas eu ainda peco. Todos pecamos ainda. Mas se estamos nesta relação de intimidade com Deus, de acolher o seu amor, de ter esta experiência íntima com Ele, de certeza que cada dia Ele nos vai transformando à sua imagem e semelhança, vai nos tornando semelhantes a Jesus. Portanto,
o que este homem que é expulso quer dizer é que a fé em Cristo não é um sistema de pensamento filosófico. É algo que se vive no concreto da existência, da nossa história real e concreta, e que manifesta esta mudança que isso opera na nossa vida. Muito bem, muito obrigado. Agora temos ainda o livre-arbítrio, e eu gostava de ler um texto antes de passar a palavra ao Paulo Sérgio, que vai, no fundo, terminar este conjunto de perguntas. Paulo Sérgio, no capítulo 23 do livro de Mateus, no versículo 37, lemos o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os pintos debaixo das asas e tu não quiseste. Portanto, entramos aqui agora nesta questão da liberdade de escolha, do livre-arbítrio. Podes-nos explicar um pouco sobre isto? Sim, é um texto extraordinário, mas antes eu preciso de fazer um pequenino comentário, depois de ouvir aquilo que foi dito antes e com muita propriedade, que nós fomos criados com liberdade de escolha, com aquilo que chamamos de livre-arbítrio, à semelhança de Deus, mas há uma diferença que nós não podemos esquecer. É que nós estamos constantemente a dizer que Deus é soberano, é todo-poderoso, e depois pensamos que nós próprios, como somos semelhantes no livre-arbítrio, não estamos limitados. Que Deus não está limitado, mas nós estamos limitados pelas circunstâncias, pela natureza, pela nossa própria realidade contextual, e ficamos muito surpreendidos quando lemos um texto em que, às vezes, até parece, utilizando uma palavra que o Pedro usou antes, que não é totalmente inclusivo, porque o homem não estava com as vestes. Mas se Deus é soberano e convida, o livre-arbítrio não pode ir ao ponto de obrigar a que aquele que convida para a festa aceite as condições do convidado. Isto não só seria uma regra sob o ponto de vista da educação, daquilo que é o mais comum da nossa educação como seres humanos, mas contradiria aquilo que é a própria soberania de Deus. Portanto, o livre-arbítrio temos que reconhecer que é algo que foi conferido como um dom ao ser humano para que o possa utilizar, mas que no mundo em que nós vivemos tem limitações que são as suas circunstâncias. De maneira que a verdadeira liberdade é uma liberdade difícil de alcançar e só se alcança em Cristo. Não é o domínio nem o controle das circunstâncias, mas é o conseguir viver com obediência àquilo que são as regras daquele que convida, apesar das circunstâncias. Essa é a verdadeira liberdade. E é muito complicado de nós conseguirmos, porque vai contra a nossa natureza. Nós queremos o bem-estar, o conforto, a falta do sacrifício, e nós, nas condições que temos no mundo pecaminoso, não é isso que temos. Eu não sei se temos tempo para ir ao texto, mas sim, muito rapidamente vou tentar temos apontar. Mais ou menos 5 minutos. 5 minutos. Eu Não vou precisar de tanto. Não vou precisar de tanto. Mas é um texto de facto maravilhoso que nós não podemos deixar. E o que eu vou dizer, com base em estudo em comentários bíblicos, não vem da minha cabeça. Nós temos que pensar, antes de mais, que este texto é um texto que tem uma aplicação ao seu tempo. E Jesus está, em primeiro lugar, a falar para um povo que era um povo escolhido de Deus para cumprir uma determinada missão, e que não só não cumpriu a sua missão, que é de trazer ao amor de Deus os povos à sua volta, como ainda por cima rejeitou ciclicamente a mensagem de Deus para ele, incluindo, estava prestes a rejeitar e a oferecer, digamos assim, a morte àquele que tinha sido enviado como Messias. Portanto, a primeira coisa que temos de pensar é que este texto usa o vocativo, Jerusalém, Jerusalém, é um apelo, em primeiro lugar, e usa uma palavra que é o símbolo do orgulho do poder nacional, da esperança do povo de Israel. O orgulho e a esperança do povo daquele tempo estava na cidade santa de Jerusalém. É curioso que o texto é escrito em grego, mas a palavra usada está escrita em Jerusalém, está escrita em hebraico, para ir à força da tradição do que representava esta cidade na ligação entre Deus e o povo. Portanto, é o próprio Deus a apelar, usando o nome da cidade, a uma ligação que ele deseja ter com aqueles que o estão a rejeitar. E a condenação que nós vemos neste texto não é uma condenação pela ignorância voluntária, é uma condenação pela ignorância voluntária, pela rebeldia contra os enviados, com os profetas e contra a mensagem de Deus, mas a condenação é a recusa da mensagem. Nós muitas vezes pensamos que quando Deus quando na Bíblia vemos uma mensagem de condenação, a condenação é sobre as pessoas, ou a condenação é sobre até os comportamentos. E o que está em causa aqui é que é a recusa da mensagem que leva a uma condenação de Deus. Por isso é que Jesus usa uma forma tão carinhosa, utiliza aqui uma palavra com uma mensagem de apelo como esta que é tão forte. Vai buscar a imagem dos pintainhos. Quer dizer, que é uma imagem que está na Bíblia. O Salmo 17:8 fala: guarda-me como se fosse a menina do teu olho, esconde-me à sombra das tuas asas.
como se Deus tivesse umas asas que protegessem aqueles que querem estar com Ele. O Salmo 57:1 diz: eu abrigo-me à sombra das tuas asas até que passem as calamidades. Jesus vai utilizar esta imagem das asas para demonstrar que o apelo que está a fazer é que o povo olhe para Deus para a sua própria proteção. E depois é pungente quando se ouve dizer Jesus dizer: mas vocês não me deixaram. E Jesus está a assumir, é por isso que teologicamente este texto é muito importante, é que não é só um apelo que nós podemos trazer para a nossa vida hoje. Jesus está a assumir ele próprio o apelo de Deus, está a assumir-se como Deus. É um lamento pela perda dos que não aceitaram o seu apoio no passado, daqueles que não o vão aceitar naquele momento e para toda a posteridade. Não me deixaram significa que aquele que ali está, que as pessoas veem como homem, é o próprio Deus a apelar para que o povo se deixe proteger, no fundo, pelo que é mais importante para ele naquele momento. Não é a segurança física, não é a segurança da cidade, não é sequer já a questão do povo ainda ter uma hipótese de como o povo ter uma oportunidade para manter o seu estatuto de escolhido. A proteção de Deus naquele momento é a redenção. É a possibilidade que cada pessoa tem de ouvir um apelo que proteja da perda para a eternidade. E eu gostava só de ler 2 textos muito rápidos, mesmo para terminar, porque a seguir estas palavras de Jesus nós temos ideias muito semelhantes em vários textos do Novo Testamento. Paulo escreveu a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 4 a 6. Isto é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Portanto, Paulo compreendeu que a vontade de Deus é salvar a todos. Essa é a vontade absoluta de Deus. Essa é a vontade livre por amor de Deus para o ser humano. E depois termina em Apocalipse 22, muito perto do finalzinho da Bíblia, um dos últimos versículos, 22:17. O Espírito Santo e a esposa dizem: vem, e quem quer ouvir este apelo diga também: vem. Quem tenha sede que se aproxime, que todo aquele que quiser beber da graça da água da vida. Portanto, o apelo de Deus, no momento em que Jesus está a falar para Jerusalém, é o mesmo que nos faz hoje, é que nós nos aproximemos dele de uma forma que o deixe proteger-nos aqui na terra, mas principalmente proteger-nos da nossa ausência da eternidade, que seria, no fundo, a maior tristeza que podemos dar a Deus, cada um de nós. Muito lindo esse também pensamento, é muito importante e profundo. A vontade absoluta de Deus é que todos se salvem. Infelizmente, o livre-arbítrio existe aqui, não é? E aqui nós temos que querer, e infelizmente Jesus estava a dizer: e tu não quiseste, não é? É um apelo de alguém que ama, de alguém que tem no coração o desejo de abraçar toda a humanidade e, sobretudo, agora o seu povo. E o povo não quis, não é? Isso é triste, não é? Que nós possamos realmente refletir nisto e nós possamos querer, não é? E possamos dizer: Senhor, eu quero responder ao teu amor com o meu amor também, não é? Com a minha entrega. Estamos quase a terminar. Provavelmente não dá para todos falarem, mas eu ia pedir à Hortelinda para dar uma mensagem final ao nosso auditório, deixar uma pequena mensagem para finalizar este momento. Olha, eu se calhar vou fazer uma mensagem um bocadinho original. Eu vou ler a estrofe de um cântico sobre o amor de Deus. Se o mar em tinta se transformasse e em papel o céu também, e a pena ágil deslizasse, dizendo o que esse amor contém, daria fim ao grande mar, ao tal amor descrever, e o céu seria muito pequeno para tal relato conter. Este é o amor de Deus. Imenso, incompreensível, totalmente transcendente. Mas eu quero dizer aos nossos ouvintes, telespectadores, que o amor de Deus tem um problema. E o problema é a resistência humana. Este amor que é oferto. Já vimos aqui de tantas maneiras, vimos tantas histórias de amor, tantas maneiras de Deus nos dizer que nos ama. E é como se Deus estivesse à porta de cada um dizendo: por favor, aceita o meu amor, porque o meu amor é a vida. Claro. E os seres humanos continuam a virar as costas a esse amor e, enfim, a preferir os deuses cananeus como a mulher de Oseias. Não façam isso. Escolher o amor de Deus é escolher a vida. Muito bem. Escolher o amor de Deus é escolher a vida. Este é um pensamento chave, não é? Escolher o amor de Deus é escolher a vida. Muito obrigado, amigos, pela vossa colaboração neste programa tão especial, um programa sobre o amor de Deus, esse amor incondicional, não é? Que nos alcança e que nos quer alcançar hoje. E dirijo-me agora a si, com a mesma revista de há pouco, a revista Eu Creio. É um manual excelente de estudos bíblicos,
estudos bíblicos sobre a criação, sobre o amor de Deus, sobre a justificação pela fé, sobre a redenção, o plano que Deus tem para a humanidade. Enfim, obrigado por estar desse lado, mas relembro que tem esta revista à sua disposição. Ela é gratuita, só tem que nos contactar através do 933-939291, enviar uma mensagem para poder receber esta revista, que é completamente gratuita e que será uma bênção para si e para a sua família. 933-939291 é o número que deve enviar essa mensagem ou até ligar. Se quiser algum esclarecimento, se quiser dar alguma sugestão, também pode fazê-lo através do mesmo número. Que Deus o abençoe, a si e à sua família, que possa sentir a presença do amor de Deus na sua vida. E até ao próximo programa. E não esqueça, continue com a sua Bíblia sempre aberta.